Um acompanhamento mundial a respeito da cidade de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza. O exército israelense está pronto para assumir a região. Tem aproximadamente 1.200.000 pessoas comprimidas naquela área. E há uma preocupação por vários órgãos internacionais, entre eles a ONU e o próprio presidente Biden. O que pode acontecer com essa população civil se realmente isso for à frente? A guerra, portanto, assume uma posição, vamos dizer, mais crítica, ainda que agora, hoje, no Cairo, vai haver mais uma rodada de negociações para tentar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Professor Manuel Furriera, reitor da FMU, gentilmente aqui conosco. Professor, obrigado mais uma vez. Bom dia a toda a sua audiência. Professor, em que pé nós estamos então nessa possibilidade de haver um cessar-fogo ou uma solução diferente para a guerra entre Israel e o Hamas? Bom, nós temos algumas etapas dessa guerra, deste conflito, e agora a gente está na segunda delas. Na primeira, Israel usando o seu direito legítimo de reação, de resposta ao ataque terrorista que sofreu, e esse direito aqui deixando claro que ele é resguardado, respaldado pelo direito internacional, iniciou as operações. E a partir do momento que Israel já tem o controle de toda aquela região, de toda a faixa de Gaza, isso aconteceu agora no início do ano, vem uma segunda possibilidade. A gente teria um cessar-fogo, uma situação negociada que ela, aliás, é incentivada pela ONU e também por alguns estados, até mesmo os Estados Unidos apoiam essa iniciativa, e a outra que é prosseguir as atividades militares, as incursões, com o objetivo de desmantelamento do Hamas. A gente sabe que pode ficar algum resquício, mas Israel está nesta fase atualmente. Tanto é que é por esse motivo que eles não negociam nenhum tipo de cessar-fogo. Algumas suspensões, elas acabam acontecendo para o ingresso de ajuda humanitária vinda ali da fronteira com o Egito, mas nada além disso. Negociação, conversação e um cessar-fogo para que você consiga organizar um projeto de paz para a região não estão nos objetivos de Israel, pelo menos no momento, e sim uma incursão, uma intensificação militar para que se deixe desmantelado, desorganizado o Hamas. Pelo menos é essa a intenção, a iniciativa de Israel neste momento. Professor Furriera, é possível a gente ter uma ideia do que pode acontecer com a faixa de Gaza depois que a guerra terminar? Bom, a iniciativa propriamente seria, a ideia, propriamente seria nesse tipo de situação que desengavetassem os projetos de pacificação para a região, onde você tem a criação de dois estados como objetivo maior, o Estado palestino, o Estado israelense, que aliás já existe desde 1948, e a partir dessa premissa, acertos territoriais, divisões entre os estados, para que você tenha algo consolidado e um projeto onde você diminua as tensões. É este o objetivo maior. Mas Israel não tem dado essa sinalização. Então, o destino da faixa de Gaza, infelizmente, continua incerto. Alguns analistas preveem que, inclusive, Israel possa ter ali uma iniciativa de também colonizar a faixa de Gaza e, a partir disso, impor ali uma pacificação naquela região através dessa ocupação, criando problemas para os palestinos que vivem em Gaza. Então, esse talvez seja um objetivo. A gente torce para que não seja dessa forma, já que a gente entende que ambos os povos têm direito aos seus territórios e, aliás, o único caminho viável para que você tenha uma certa pacificação na região é esta premissa. Mas o objetivo de Israel ainda não está claro, podendo ser inclusive este que eu mencionei, o dele próprio ocupar lá. Alguns políticos israelenses defendem há muito tempo esse projeto, então vamos aguardar se será esse o encaminhamento. Professor Furriera, está havendo então hoje uma reunião no Cairo, novamente, numa tentativa de um cessar-fogo. Na sua opinião, isso pode evoluir? Ainda estamos distantes, ainda que haja
até mesmo a presença de políticos do governo americano no Cairo para tentar uma negociação. Qual é a sua avaliação? O que acontece ali em Israel, você tem uma agenda própria no conflito entre Israel e Hamas, ali na faixa de Gaza. O que acontece é que Israel tem a sua própria agenda, o seu próprio projeto de como conduzir as questões, e esta ideia que eles têm, eles não cedem em nenhum tipo de diálogo. Alguns estados fortes, como o Catar, por exemplo, tentaram fazer com que Israel fosse demovido da ideia de continuar as incursões militares, mas ele não cedeu. O único Estado no mundo que tem condições de fazer com que Israel dê algum outro tipo de encaminhamento são os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos dão ajuda substancial todos os anos a Israel. No mínimo 3 bilhões e 500 milhões de dólares são encaminhados todo ano pelo governo americano a Israel para utilização na aquisição de equipamentos militares, havendo inclusive a previsão de que neste ano, o valor possa chegar a 15 bilhões. Então, quem tem poder de conversar com Israel e mudar os rumos são os Estados Unidos. Enviar simplesmente negociadores e diplomatas não é suficiente para que esse destino, para que esse curso mude. Os Estados Unidos precisam de uma decisão de Estado, de uma decisão de governo, para que efetivamente outro tipo de modelo de solução para a região seja encaminhado. Do contrário, Israel não atende a pressões outras, mesmo numa cúpula importante como essa que vai acontecer no Cairo. Ok. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Um bom resto de semana para todos. Muito obrigado. Professor Manuel Furriela, reitor da FMU, conversando um pouco conosco e fazendo uma análise então da atual situação. Vamos ver como é que evolui essa reunião que está marcada, como ele lembrou agora há pouquinho, para acontecer na cidade do Cairo, no Egito. Os negociadores já se encontram na cidade.